Olá, amigos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Valmir Maia, um local para a gente falar de história e de literatura, né? Um modo bem simples e direto, sem aquele rigor da escola. Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Essa semana vamos abordar a independência do Brasil, né? É um assunto que me pediram já, me mandaram mensagem pedindo esse assunto e é bem pertinente, né? Será que a nossa independência começou com esse grito do Ipiranga? Simplesmente um dia Dom Pedro I levantou a espada e falou: independência ou morte? Que tipo de independência foi essa, né? Qual a nossa relação com Portugal? O que estava acontecendo com o Brasil e com Portugal? Vamos entender isso agora, né? Primeiramente, vamos entender o contexto histórico. O que, o que estava acontecendo, né, com a Europa naquele momento, né, início do século XIX? Nesse período, Napoleão estava dominando a Europa, né? A França estava conquistando territórios e dominando quase todos os países. Acontece que o maior inimigo da França naquele momento era a Inglaterra, a Grã-Bretanha, né? Que é uma ilha. E o exército de Napoleão dominava todo o continente, então a França tinha um exército poderoso, dominava a terra. E só não conseguia dominar a Inglaterra por quê? Porque a Inglaterra é uma ilha e tinha uma marinha poderosa. Então a Inglaterra dominava os mares naquele período e a França dominava o continente. Então Napoleão pensou, criou um bloqueio chamado bloqueio continental, onde ele proibia que todos os países comercializassem com a Inglaterra, né? Então ele pensava, impedindo esse comércio, enfraqueceria a Inglaterra, né? Só que Portugal, que é esse país amarelinho na ponta do mapa aqui, Portugal era parceiro comercial e político da Inglaterra. Então ele não acatou esse bloqueio continental da França. Então Napoleão ordenou que invadissem Portugal, né, através da Espanha. E Portugal, sabendo disso, arquitetou, juntamente com a Inglaterra, a transferência da família real de toda a corte portuguesa para o Brasil. Por que o Brasil? Porque o Brasil era a maior colônia de Portugal, a colônia mais rica, né, que trazia mais riquezas para Portugal. Então, vamos levar, e ficava bem longe da Europa. Então, vamos levar toda a nossa administração, né, de Portugal para o Brasil. E assim foi. Né, organizou juntamente com a Inglaterra fez a escolta, né, da família real e chegaram lá no Brasil. Os antecedentes, né, aconteceram vários antecedentes, vários fatos, várias ocorrências que até desencadear na independência do Brasil, que foi em 1822, né? Então, como a gente falou no slide anterior, a família real chegou no Brasil em 1808, né? Com uma quantidade grande de pessoas, de 10 a 15 mil pessoas, né? Trouxe riquezas, trouxe documentos, trouxe muitos livros, né? E eles se instalaram no Brasil. Então, tiveram que adaptar o Brasil. O Brasil deixou de ser uma simples colônia, né? Para receber essa família real. E desde o momento que a família real se instalou aqui, foram tomadas várias providências, vários atos administrativos, comerciais, né, que foi dando certa autonomia ao Brasil, né. É, em 1815, Dom João VI decretou a elevação do Reino Unido. Né? O que quer dizer isso? O Brasil deixou de ser colônia de Portugal para fazer parte do território de Portugal. Então o Brasil agora fazia parte de um Reino Unido.
E isso mudava completamente, né, as características do Brasil. E muitos benefícios, né, políticos, sociais tiveram os que aconteceram para o Brasil, né? É, só que no decorrer todo esse período, né, a elite brasileira foi se acostumando com essa situação, né, até que em 1820 aconteceu uma revolução em Portugal, chamada Revolução Liberal do Porto, né, onde a elite, né, os liberais lá de Portugal, exigiam a volta da família real, né, da corte portuguesa para Portugal, né, e estavam fazendo uma pressão muito grande. Até que em 1821, né, Dom João VI teve que retornar a Portugal. Foi para Portugal, levou toda a corte, só que deixou o seu filho aqui, né, o Pedro, Dom Pedro, para administrar o Brasil e manter, né, a hegemonia, manter os direitos de Portugal aqui, né, os interesses da família. Então, Dom Pedro ficou aqui, ele ficou de 1821 a 1822, né, onde fez uma administração provisória, né, até que, a partir de então, né, algumas motivações mexeram com a situação brasileira, com a situação social e política e comercial também, né? Primeiramente, o desejo de autonomia política da elite brasileira, né? Eles estavam gostando daquela autonomia, né? Porque o Brasil já não era mais uma colônia. Então, essa elite começou a ter liberdade para comercializar com outros países, começaram a enriquecer e tiveram uma autonomia política e comercial, né? As restrições e impostos metropolitanos. Com a volta da família real para Portugal, né, a elite portuguesa começaram a exigir, Portugal passava por uma crise, né? E aí começaram a exigir mais impostos, aumento de impostos, né? Para poder melhorar a situação de Portugal naquele período, né? E aí, com aquela revolução do Porto, né? Eles exigiam, né? Houve uma tentativa de recolonização do Brasil. Então eles lutavam para que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, né? Coisa que a elite brasileira, né, não aceitava, não aceitava, né? Por isso começaram esses rumores de separação. E aí nesse período também, que é um período conturbado em Portugal, mas aqui também nós tivemos vários movimentos de revoltas no Brasil, né? Nós separamos aqui os três principais, né? Foi a Inconfidência Mineira, de 1789, que foi um movimento organizado por uma elite de Minas Gerais, né? Que que estava vendo apenas os seus interesses pessoais, né? Mas que teve que foi violentamente abafada, né? E teve apenas um castigado, que foi Tiradentes, né? Que era o mais inocente, vamos dizer assim, dos revoltosos, né? A elite, os cabeças do movimento não foram punidos com a morte, né? Só Tiradentes. Depois nós tivemos a Conjuração Baiana, logo em seguida, em 1798, né? E aí já foi uma revolta mais popular, organizada pelos movimentos populares, né? Mas que também foi abafada, né, violentamente. E mais próximo da nossa independência, nós tivemos a Revolução Pernambucana, de 1817, que também foi abafada violentamente, né? Foram punidos os líderes. E é só para a gente entender que nesse movimento o Brasil também estava enfervescendo, né? A situação política, social, econômica estava um momento crucial, né?
E aí, nesse período que Dom Pedro administrou, de 1821 até 1822, nós tivemos alguns acontecimentos que foram cruciais para chegarmos na independência. No dia 9 de janeiro de 1822, né, a elite portuguesa estava pressionando muito para que Dom Pedro I voltasse para Portugal, né? Voltasse, porque lá em Portugal tinha um rei, mas tinha um príncipe herdeiro, que esse príncipe herdeiro estava aqui no Brasil, né? Então eles pressionavam. Acontece que o movimento aqui no Brasil, né, pressionaram o Dom Pedro I para que ele ficasse. E aí, no dia 9 de janeiro, ele fez o famoso, a famosa declaração, né, lá no Paço Imperial, no Rio de Janeiro, ele falou para o povo, né, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Aí fez uma declaração e ficou conhecido como o Dia do Fico, né? E em fevereiro, um mês depois, né, continuou a pressão, aumentando a pressão de Portugal, né? E Dom Pedro se uniu com a elite brasileira, e essa elite, né, eles formularam esse novo gabinete, esses novos ministros, né, que Dom Pedro colocou, que seriam todos brasileiros, né, fizeram tomaram várias atitudes, né? Uma delas era o cumpra-se, que era tudo que tudo que Portugal exigisse teria que passar por uma avaliação aqui no Brasil, teria que passar, a palavra final seria do imperador, ainda não era imperador, do administrador Dom Pedro, tinha que passar pela figura de Dom Pedro, né, pelo crivo de Dom Pedro, antes de ser implantado qualquer medida, né? E isso deu uma autonomia a Dom Pedro, né? E em maio ele foi decretado que defensor perpétuo do Brasil, né? Deram esse título a ele, e cada vez mais Dom Pedro é, foi se sensibilizando com a questão do Brasil e foi se envolvendo com a elite brasileira, né? E Portugal, até que chegou em setembro, que Portugal deu um ultimato, né, diminuiu o poder de Dom Pedro aqui no Brasil e exigiu a sua volta, né? E aí não teve mais jeito, né? Eles, a partir daí, com toda a organização da elite brasileira, né, no dia 7 de setembro, ele, com apoio, né, daquela elite do momento, ele já tinha o apoio popular, já tinha o título de defensor perpétuo do Brasil. Em 7 de setembro ele deu o famoso grito do Ipiranga, que ele estava em São Paulo nesse momento e recebeu a notícia que Portugal estava exigindo sua volta, e ele falou, é agora ou nunca, né? Então fizeram aquela manifestação. E isso durou até dezembro, quando ele finalmente foi coroado, né, imperador do Brasil, né, Dom Pedro I. E a partir daí começou a negociar, né, negociar toda a situação com Portugal, né? Haja vista que Portugal exigia uma indenização, né, muito grande para libertar o Brasil, e por intermédio da Inglaterra, né, se costurou um acordo, e a Inglaterra financiou essa indenização a Portugal, né? O resto da história a gente já conhece. O Brasil já começa devendo, né, uma nova vida, né, e já começa devendo. Então, meus queridos, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho esse processo, né? É meio conturbado, mas a história do Brasil é em cima desses processos. A partir daí começa uma nova história, né? Brasil independente. Nós vamos mais para frente fazer um vídeo falando do primeiro reinado, do segundo reinado. Então eu espero que vocês tenham gostado,
e deixem abaixo aqui um comentário ou um pedido de um assunto que vocês queiram abordar, né? E, quanto ao canal, eu peço que vocês se inscrevam, né? Que compartilhem, né? Minhas redes sociais estão aqui, se vocês quiserem me seguir, se quiserem mandar uma mensagem, tá? E espero que vocês fiquem bem e até o próximo vídeo.